Galera, beleza? Ó, vamos falar sobre Steve Nash, né? Porque não tem jeito, galera. A notícia da semana foi a demissão dele do Brooklyn Nets, né? Foi a grande notícia, foi a informação que balançou, né, as estruturas do mundo da NBA, informação dada por Adrian Wojnarowski, sempre ele dando essas notícias em primeira mão. E logo de cara, né, que saiu a notícia da demissão do Steve Nash, já foi dada a informação de que o Ime Udoka deve assumir, né, o comando do Brooklyn Nets. Inclusive, nas próximas horas, o Nets deve anunciar, né, a contratação do Ime Udoka. Só se algo extremamente surpreendente acontecer, o que vai ser uma barrigada gigantesca do Wojnarowski, porque o Wojnarowski cravou que o Ime Udoka já está acertado com o Nets. Mas não deve acontecer, ele deve sim ser anunciado. Só que nesse vídeo eu não quero falar só, né, da demissão do Steve Nash, porque eu já fiz 2 vídeos ontem falando sobre isso. Hoje no Switch Podcast, a partir das 19 horas, vou falar um pouquinho mais. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como que a demissão do Nash repercutiu entre os jogadores do Brooklyn, mais especificamente em um jogador que, né, de forma pública, né, pediu a demissão do treinador, Kevin Durant. Né, ontem o Kevin Durant, depois da derrota para o Chicago Bulls, ele cedeu entrevista, e é óbvio que depois de toda a novela que foi a off-season do Durant, ele iria ser questionado sobre a demissão do Nash. Para quem não sabe, né, durante a off-season saiu, né, algumas notícias de veículos bem confiáveis de que um dos motivos que teria feito o Durant pedir para ser trocado foi a falta de confiança em Steve Nash e o fato dele considerar o Steve Nash um treinador fraco e um treinador que não tinha o time nas mãos. E aí gerou-se um grande mal-estar, né? Muita gente falando que o Nash não ficaria caso o Durant fosse, né, permanecer. Não foi o que rolou, né? Pelo menos no primeiro momento não foi o que rolou. O Nash ficou, o Durant ficou, os dois até pareciam, né, conviver bem, apesar de, se você assistiu os jogos do Nets nessa temporada, você deve ter reparado que sempre que o Nash dava uma instrução pro Durant, o Durant meio que virava a cara falando, putz, o que esse cara tá falando, entendeu? E o Durant tinha meio que razão, né? E agora não, né? Não se sustentou, o Nash foi demitido, então obviamente que o Durant foi perguntado e ele respondeu o seguinte: acordei da minha soneca, ó o Durant tirando sonequinha, e vi a notícia da demissão de Steve Nash pela TV. Fiquei chocado, quero dizer. Você sempre fica sem reação quando algo assim acontece. Aí fica o questionamento. Ele ficou sem reação porque ele ficou triste? Foi um chocado de não, mandou embora o Steve Nash, ou um chocado de caramba, até que enfim mandou embora o Steve Nash? Eu acho que foi um pouquinho mais a segunda opção. Durant seguiu falando: apesar de ser complicado, isso é algo normal na NBA. Desse modo, tudo que podemos fazer é nos preparar para o próximo jogo. Há sempre uma reviravolta na liga, especialmente durante a temporada. Temos treinos, jogos e viagens, então não podemos pensar muito sobre isso. Ainda assim, essa informação ficou na minha mente por um tempo. Como eu disse, eu não acho que foi uma informação que ficou na mente do Durant. Tipo, não foi algo ruim, sabe? Eu acho que ficou informação do tipo, consegui mandar ele embora, consegui convencer a diretoria. Acho que foi meio que isso. E aqui o Durant tem razão, tá? Demissões é algo que acontece na NBA. Não igual no futebol brasileiro. Eu sei que tem muita gente que tá começando a acompanhar a NBA agora e viu o Steve Nash sendo demitido e tá pensando, ah, então é igual no futebol brasileiro, né? O treinador, depois de um tempinho, é mandado embora. Não é bem assim, tá? Na NBA costuma-se ter um pouquinho mais de paciência. E, na minha opinião, o Nets teve até paciência demais com o Steve Nash. Nesse caso do Nash, talvez a NBA, né? Talvez o Brooklyn deveria ter se inspirado no que os times do futebol brasileiro fazem, né? Que demitiu o treinador no primeiro sinal de decadência. O Nash já tinha dado alguns sinais de decadência e o Brooklyn meio que deu uma ignorada. Mas é verdade, tá? Na NBA é normal, mas não é tão normal assim. Também não é banalizado esse tipo de demissão. Aí o Durant seguiu falando e ele foi perguntado sobre como foi trabalhar com o Steve Nash.
Obviamente o jornalista queria tirar uma aspa polêmica do Duran, queria tirar uma aspa do Duran falando que o Nash era um péssimo treinador. Só que não foi o que aconteceu. O Duran estava ensaboado nessa entrevista coletiva. Ele falou o seguinte: embora não tenhamos alcançado nossos objetivos, eu gostei muito de trabalhar com o Steve. Não só com ele, mas com toda a equipe técnica. Foi uma montanha-russa nos últimos anos. Não tínhamos uma equipe saudável e não jogamos bem. É o que acontece no campeonato. Porém, isso não tira o QI de basquete dele ou como ele ensina o jogo, mas simplesmente não funcionou. Tá, eu vou fingir que eu acredito que o Duran realmente gostou de trabalhar com o Steve Nash. O Kyrie, eu acho que adorou, né? Porque o Kyrie pediu a contratação do Nash. Agora o Duran, pô, não, como diria eu tenho alguns amigos cariocas que falam: não mete essa, meu irmão. Não mete essa, Duran. Gostou de trabalhar com o Nash? Tava pedindo a cabeça do cara. Mas tem um ponto aqui que eu acho que é importante falar. Vou fazer aqui um advogado do diabo rapidinho sobre o Steve Nash. Algo raro, hein, de acontecer, eu ser o advogado do diabo do Nash. Mas vai rolar. O Nash, ele pegou uma situação no Brooklyn bem difícil para um treinador de primeira viagem. Porque no fim o Nash foi um treinador de primeira viagem no Nets, né? Ele pegou um time que tava pronto para dar all-in, um time com vários cobras no vestiário, vários caras, sabe, cascudos de vestiário, Duran, Kyrie, Harden, né? Trouxe ainda alguns outros como Lamarcus, Blake Griffin, trouxe realmente os cobras. Então o Nash já entrou no vestiário onde ele não tinha total respeito, porque a maioria dos jogadores ali respeitava muito mais Kyrie, Duran, né? Respeitava muito mais esses caras. Então, o Nash já entrou num ambiente onde tinha uma alta cobrança, porque o time tinha acabado de aceitar o all-in, e num time recheado de cobras. As lesões atrapalharam sim, não tem como tirar as lesões dessa equação, né, do trabalho do Nash, não tem como, as lesões atrapalharam bastante, mas não dando desculpa pro Nash, mas ele pegou um ambiente difícil. Só que isso não tira o fato de que o Nash teve um time, no mínimo, top 5 em relação ao elenco na mão e não conseguiu fazer esse time chegar na final, cara. Entendeu? Por isso que o trabalho do Nash foi ruim. Porque não teve resultado. E também porque não teve nível de atuação. O que mais me pega, na verdade, é que o Nash ele não fez esse time jogar a metade do que poderia. Entende? Mas eu não vou dizer, tá, que o maior culpado de toda essa situação é o Nash. Eu falei isso ontem no vídeo de demissão dele. Para mim, o maior culpado disso é a diretoria do Brooklyn. Porque vendo toda a pressão que se formou assim que Duran e Kyrie chegaram, a diretoria deveria ter trago um técnico que impusesse respeito. O Nash não impôs. O Nash não impôs. Foi uma aposta totalmente errada da diretoria do Nets botar um time desse na mão de um treinador novato. Foi um erro. Um erro tremendo. Nem todo treinador novato vai ser um Ime Udoka que vai dar certo de cara. Nem todo treinador novato vai ser um Monty Williams. Não vai. Vai ser um Steve Nash que deu certo de cara no Golden State Warriors. Não vai. Esses caras são exceção. O Brooklyn quis apostar no novo Steve Kerr. Só que era o Steve Nash, cara. Entendeu? Assim como o Duran disse, eu também vou dizer, eu não acho que o Steve Nash é um treinador horroroso. Eu não acho que ele é um treinador burro. Eu não acho que ele não sabe treinar um time. Eu acho que ele sabe. Só que ele pegou uma situação onde ele precisava dar resultado muito rápido. E não é assim que funciona na NBA. Um treinador novato precisa de tempo, precisa de calma, precisa de paciência. E a torcida do Nets e os próprios jogadores do Brooklyn não tinham essa paciência. Não tinham. E nem deveriam ter, na verdade, porque um time desse, com jogadores mais velhos, jogadores veteranos,
tem que ganhar rápido. E para ganhar rápido, o treinador precisa dar resultado rápido. Então, assim, óbvio que o Nash tem culpa no cartório, o trabalho dele foi ruim, muito ruim, sim. Só que tem muitos outros fatores que fizeram com que, né, a relação entre Nash e jogadores, Nash e comissão não, né, e diretoria colapsasse. Tiveram vários fatores que fizeram isso, tá? Como eu disse, não tirando a culpa do Nash. Nash tem culpa pra caramba. Muito. Eu sou um dos caras que mais bateu no Steve Nash. Todo jogo do Brooklyn eu bati no Steve Nash. Achava ele um cara muito limitado. Só que, né, vamos culpar tem quem precisa ser culpado também, né? Não vamos só direcionar a culpa para um cara. Eu acho que Sean Marks tem culpa, Joe Tsai tem culpa por ter bancado o Nash quando se mandasse ele embora, teria sido melhor, teria evitado muita coisa, né? Então, obviamente que o Nash virou um bode expiatório, né, de tudo que deu errado no Brooklyn Nets. Ele fez por merecer ser esse bode expiatório, só que ele não é o único culpado, tá? Só queria deixar isso muito, muito claro, né? Eu acho que eu me estendi um pouco demais, mas acho que é algo que precisava ser falado. Acho que é algo que precisava ser falado. Mas bom, né? O que você achou das declarações do Durant, né? Comenta aqui que eu quero saber. Você acha que realmente o Durant tá chateado porque o Nash foi embora ou, né? Aquela famosa lagriminha de crocodilo. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos. E fica ligado porque hoje às 19 horas tem Switch Podcast pra gente falar um pouquinho mais sobre Steve Nash. Vamos falar sobre o Warriors. Vamos falar de tudo que rolou nessa última semana da NBA, tá bom? Galera, é isso. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.